eu tô recebendo aqui em casa uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito especial, e eu quero que ela se apresente para vocês, porque a história dela é incrível, a gente vai conhecer agora. Meu nome é Tatiane, né? Tati Araújo. Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha no interior do Paraná, chamada Arapoti. E no ano de 2011, eu fui para o Nordeste do Brasil, já como missionária. E lá eu comecei a desenvolver um trabalho com orfanatos. E foi lá onde Deus acendeu realmente o meu coração. O que eu estava fazendo no Brasil realmente era algo muito importante, mas que havia mais pessoas para fazer isso dentro do Brasil. E que o que ele estava colocando no meu coração era algo muito mais além do Brasil, algo fora do Brasil, que seriam nações. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso e pedir para Deus, Deus, qual é o povo, qual é a nação, qual é o lugar específico para eu desenvolver esse chamado. Então, que eu ouvi falar sobre um país chamado Tailândia e sobre um povo denominado asiático. Muitos estrangeiros, quando eles se aposentam, um dos países que eles escolhem para continuar ou descansar, né, ou terminar a sua vida, é a Tailândia. É um país turístico de uma cultura muito linda. Porém, hoje na Tailândia, o índice muito alto que nós temos é de tráfico humano e prostituição. Não só mulheres, né, mas também os meninos, as crianças. Mas para as meninas, isso se torna, elas são como um objeto sexual. Então, acaba que o estrangeiro ele vai lá com uma posse muito grande de dinheiro, porque o dinheiro dele vale 35 vezes mais no país, né? E as meninas, elas são aliciadas, né, para ganhar um dinheiro fácil, né? Porque a cultura tailandesa é você ajudar a sua família, independente de como. Muitas delas deixam seus lares, deixam as suas escolas e entram para a prostituição. E é algo muito enganoso, porque a moeda é muito baixa, né? Então elas vão ter que trabalhar muito, muito, muito e nunca vão conseguir alcançar, por exemplo, comprar uma casa ou dar uma vida confortável, ou mais do que isso, para os pais ou para os familiares. Então isso acaba se tornando uma mentira, né? Um engano. E muitas delas, infelizmente, caem nisso e acabam se prostituindo. E a questão religiosa lá? Existe perseguição? Existe uma igreja oficial? Como é a relação dessa religião com essa realidade de prostituição? A religião principal da Tailândia é o budismo. 95% do país é budista, né? Inclusive o rei e toda a família real. Então eles respeitam muito essa filosofia budista, né? E perseguição, ela existe não para nós, estrangeiros. Nós conseguimos desenvolver um trabalho evangelístico, não com toda a liberdade que nós temos no Brasil, mas a gente consegue ainda desenvolver. Porém, um tailandês budista que se converte ao cristianismo, ele sofre perseguição da própria família. Nós temos casos de meninas que estão conosco, no nosso convívio,
que tiveram que escolher ou Jesus ou a família. Ou seja, continuar no budismo ou renunciar e sair de casa pelo cristianismo. E é nesse viés que você está desenvolvendo esse trabalho? São meninas que não moram com a família ou que moram com a família e em algum momento passam? Eu queria saber primeiro, antes de até saber como é esse trabalho, Sim. eu queria saber sobre a organização, porque você não está lá do nada. Isso. Você está inserida num contexto maior, legalmente lá, né? Como é que foi isso? Eu trabalho faço parte de uma organização chamada AMO, que é Asian Mission Outreach. E essa fundação, essa ONG, ela está registrada no país como uma instituição de ensino. E nessa ONG nós oferecemos aulas de inglês, reforço, né, de inglês, porque eles estudam inglês na escola. Então nós entramos com reforço de inglês, mas na área de conversação, né, para eles praticarem mais o inglês. E também aulas de música, porque o tailandês ele gosta muito da música, da arte, da dança, né? E essa organização ela nos recebe em Chiang Rai, que é a sua base principal na Tailândia, onde eu moro e vivo, e ela nos legaliza como voluntários dentro do país. E através disso nós recebemos muitos jovens e adolescentes na procura do inglês ou da música. E a partir daí nós desenvolvemos um relacionamento com eles, até chegar o ponto, né, de abertura deles para que a gente possa então falar da nossa fé, do cristianismo. Eu queria saber mais um pouco assim, como é, porque você mandou algumas imagens pra gente, o pessoal tá vendo aí algumas imagens que você mandou do teu trabalho mesmo, junto com as meninas, elas cantando, são imagens bonitas, né? São meninas realmente que dá para ver que estão sendo bem cuidadas. Eu queria que você comentasse um pouco desse dia a dia, assim, do trabalho. Sim. O meu trabalho, o meu ministério hoje, dentro da Tailândia, é na área de prevenção contra a prostituição e o tráfico humano. Eu conheci essas meninas, elas trabalhavam no restaurante para poder se sustentar. E elas estavam trabalhando lá, mas qual é a faixa etária? A mais nova tem 14 anos de idade, se chama Min, e a mais velha tem 19 anos de idade, se chama Kim. Então, quando você entra na Tailândia, você já encontra muitas meninas, muitos meninos nessa faixa etária trabalhando para poder pagar os seus estudos, para poder... porque na Ásia nós não temos educação pública, nem saúde pública. Tudo você precisa pagar. Então, eles precisam trabalhar, porque só a família não dá conta. Lembrando que a maioria da Tailândia, né, do país, trabalha com plantação de arroz. Então, muitas famílias, eles têm para eles e o que sobra, eles vendem, né? Então, muitas vezes não é o suficiente para dar uma educação, para pagar uma escola. Então, eles acabam tendo que trabalhar. O trabalho é muito trabalho e pouco retorno. Então, eu conheci elas trabalhando no restaurante, na rua que eu morava em Chiang Rai. Toda vez que eu ia lá, elas vinham me servir. E por eu falar o tailandês fluentemente, eu comecei a desenvolver um relacionamento com elas, de amizade mesmo, né? De como você tá, depois daqui o que você vai fazer, você está estudando, né? Duas delas não estavam na escola, por não ter condições de pagar. Né? E a partir daí, desse relacionamento, dessa necessidade delas, que surgiu o meu ministério, que é chamado Casa da Graça. O que o Ministério Casa da Graça oferece para essas meninas é o pagamento da escola delas, né?
Nós vamos lá, nós matriculamos elas e pagamos pela sua escola. Nós oferecemos dentro da AMO, que é a ONG, aulas de inglês, aulas de música. Todas elas, né, as 5 meninas que estão na Casa da Graça hoje, elas tocam algum tipo de instrumento, né? E isso é uma maneira de elas se desenvolverem também de uma maneira muito linda, que é dentro da cultura delas. E o principal, né, que nós oferecemos, que é o amor de Jesus, né? Nós as evangelizamos, né? Elas se rendem a esse evangelho que traz para elas não só palavras, mas ações, e traz para elas esperança. E aí nós discipulamos elas. E esse discipulado é contínuo, porque nós vivemos juntas na mesma casa. Então é muito intenso, né? E a partir daí nós também treinamos elas a serem futuras líderes, né? Hoje elas fazem parte de um grupo de louvor, né, na igreja que nós mesmos plantamos, porque na Tailândia nós temos pouquíssimas igrejas, né, por causa da religião predominante. E hoje elas conseguem ensinar outros aquilo que elas têm aprendido no seu dia a dia, dentro do Ministério Casa da Graça e dentro da ONG. Hoje elas mesmas dão aula de piano para outras, elas dão aula de violão para outras, né? E elas também têm sido testemunhas de que é possível não entrar por esse caminho de prostituição ou tráfico humano, mas sim ter uma redenção de história, de vida. E isso também tem alcançado os seus familiares que vivem nas montanhas. Então também todos os sábados nós vamos até as montanhas, até os seus lares, para encorajá-los, para falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus para eles, e mais do que isso, o próprio testemunho das filhas, das amigas, das sobrinhas que estão vivendo isso, estão crescendo cada vez mais na sua história com Deus, no relacionamento com o Senhor e no plano e propósito de Deus para a vida delas. Você falou e apontou aqui para a Bíblia, né? Falando sobre essa redenção, sobre essa esperança. Eu sei que você tem uma vida firmada na palavra. Sim. E eu queria que você deixasse pra gente, primeiro, uma fórmula, assim, um modo de como a gente aqui, de tão longe, pode fazer a diferença na vida dessas crianças, dessas meninas que estão tão longe, de como um brasileiro que está ouvindo a gente agora, falando de tráfico humano, que é uma coisa que parece tão distante de nós, né? Como a gente pode ajudar? Sim, a fórmula, ela já está em nós, né? O que nós temos que fazer é colocar em prática. Uma das coisas que eu sempre compartilho com as pessoas, né, é orando, intercedendo por nós, porque o que nos sustenta dentro desse país, né, que é tão voltado para a filosofia budista, realmente são as orações, né? A segunda é ofertando, né? Uma adolescente, uma jovem, por mês, ela custa para que ela possa ter escola, alimentação, coisas básicas, transporte da escola, né? A sua água, a luz, a moradia, a internet, R$250 por mês, uma jovem. E é ofertando, é contribuindo. E também uma das formas que eu particularmente eu gosto muito é receber pessoas lá. Porque, como você falou, né? A gente falando de tudo isso já emociona. Imagine você lá, convivendo com eles, vendo a realidade deles, né? Então não é impossível, né? Eu sempre tenho recebido pessoas lá, eu encorajo pessoas, realmente. Venha e conheça a outra realidade, conheça o que nós fazemos lá, o que Deus tem usado a gente para fazer naquele lugar. E a outra forma realmente é se envolvendo com a gente, né? De alguma maneira, através da nossa página, né? No Facebook, deixando palavras de encorajamento, um apoio, né?
pra gente ali também é muito importante, algo que nos sustenta, nos dá um novo fôlego para continuar. E se a gente quiser deixar também um recadinho para essas crianças, para essas meninas que estão lá, você traduz para elas também, né? Sim, traduzo. Quiser mandar mensagens, vídeos, elas também se sentem muito valorizadas, né? Elas sabem que elas não estão sozinhas, mas que a gente faz parte de uma grande família, que pessoas lá no Brasil, né, lá em Portugal, eu também falei para uma igreja em Portugal, um tempo atrás, estão orando, estão investindo, estão sabendo do que está acontecendo com a vida delas e se importam, que é o que mais realmente mexe com a alma, o coração, a estima, que elas não estão sozinhas. A gente vai deixar todas as informações aqui no vídeo também, para quem quiser contribuir, também ter acesso a isso. Sim, sim. E agora eu queria ouvir o que você tem para dividir com a gente. Sim, sim. Uma palavra que Deus me deu com relação ao trabalho na Tailândia, né? A esse ministério. Está lá em Efésios 3:8, que fala que, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E é o que eu sempre digo, para cada cristão, para cada filho e filha de Deus, o que você tem em suas mãos pode alcançar a vida de muitos. Por mais que você se sinta o menor dos menores, você acha que não tem muito conhecimento, muito potencial, a palavra de Deus é clara. Aquilo que você tem é muito precioso nas mãos do Senhor para alcançar brasileiros, né? Para alcançar asiáticos, para alcançar os não alcançados. Então é essa graça, né? Que nós vivemos a cada dia e buscamos mais o Senhor. E nós temos uma riqueza, né? A anunciar a essas pessoas, que é a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Tati. Estou muito honrada de você estar aqui na minha casa. É uma honra receber você. Quero te agradecer de coração. Obrigada. Que Deus abençoe muito e ainda vai multiplicar com certeza muito esse teu trabalho lá. Amém. Tenho certeza que a gente vai estar aqui orando por você. Amém. Muito obrigada. Obrigada por me receber na sua casa, por esse tempo tão precioso de poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e através de mim. Obrigada porque não me sinto sozinha, mas eu sinto que várias pessoas estão junto conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Todos temos um chamado na vida. Cada um pode desenvolver uma missão. Existem tantas formas. Uns são chamados para ir a lugares distantes. Outros são abençoados com finanças que permitem investir em levar a mensagem do amor de Deus, ofertando, provendo recursos para manter missionários, para produzir publicações. Alguns vão se identificar com o distribuir da palavra escrita pessoalmente, outros em orar por cada missionário existente no mundo. Qual é seu chamado?